Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico e que ao mesmo tempo é muito esclarecedor e libertador, né? Na visão das constelações familiares e em todas as terapias evolutivas que envolvem sexualidade, que envolvem crenças, que envolvem tabus, né? Como que a gente pode evoluir nessa questão. Hoje eu trouxe meus bonequinhos aqui para poder trazer isso de forma bem exemplificada e amorosa, tá? O que acontece com os vínculos sexuais? Eu vou trazer um apanhado geral primeiro do que é vínculo sexual, de como isso se estabelece. Depois nós vamos entrar nas conexões, nas tríades, né? Nas conexões que são só sexuais. Eu vou tentar tocar um pouquinho em triângulos amorosos e daí a gente vai chegar nos casamentos sem sexo. Boa noite, Flávia. Boa noite, Nádia. Estou esperando as pessoas chegarem também para esta live. Convide, se você já está aí, pelo menos 3, 4 pessoas, 5 pessoas. Como tem gente que não tem informação sobre isso, né? E às vezes uma live já traz a grande libertação. Tem pessoas que podem se libertar de uma crença apenas ouvindo outra pessoa ensinar algo sobre consciência. Às vezes a gente precisa fazer uma liberação energética, mas no geral, só de você ouvir a informação, só de você entender a informação, como nós falamos em nível de alma, do que a nossa alma precisa, você já vira chave, né? Marilza, boa noite. Fabi, boa noite. Em muitos lugares por aí, as pessoas falam assim, larga esse cara, abandona essa história, vira as costas, vira a chave. E todas essas técnicas ensinam que é justamente ao contrário que a gente deve fazer. A gente deve olhar a partir deste outro o que acontece em nós. E o outro, gente, só vai embora do nosso coração, seja ele um relacionamento tóxico ou um relacionamento mais amoroso. O seu parceiro, o seu casamento, ele só vai entrar numa harmonia de paz quando os dois estiverem na mesma frequência. Porque assim, como é que funciona? Eu tô aqui, eu cresci com papai e mamãe, com uma série de histórias. Na minha gestação, mamãe falava isso, mamãe vivia isso com papai, eu escutava isso. E conforme eu fui me desenvolvendo, isso virou uma verdade na minha cabeça. E a gente cresce com o que os pais nos ensinam e mais, com uma memória genética. Nós carregamos 7 gerações atrás da gente de crenças, de coisas que aconteceram, de padrões que aconteceram. Então, muitas vezes o que você está vivendo hoje na sua vida de relacionamento, no seu casamento, na sua vida afetiva, existe algo que está lá atrás, 7 gerações atrás. Esses dias atendi uma moça que estava vivendo um sofrimento de triângulo amoroso, um casamento de mais de 25 anos, o marido enfraquecido, com síndrome do pânico, com problemas financeiros. Vou contar 2 histórias de 2 clientes. E com esses problemas financeiros todos, ele arrumou uma amante. Então, assim, isso desgasta o casamento, né? Desgasta todo mundo, já estão com problemas. E ele vai lá e ainda arruma amante e a mulher chegou para mim desesperada, o que eu preciso fazer? E nós descobrimos numa constelação e num processo terapêutico, para quem não me conhece, eu sou terapeuta sistêmica, sou consteladora familiar, mas eu tenho formação em vários cursos, em várias áreas do conhecimento, do desenvolvimento, da espiritualidade, para poder chegar e trazer isso aqui, esse conhecimento todo para vocês. E essa mulher, nós achamos 7 gerações para trás, antes da 7ª geração para trás, um homem que teria sido, né, um familiar dela, que teria sido rejeitado, né? Ele foi disputar a mão de uma mulher. Imagina 7 gerações atrás, nós estamos falando de pelo menos
5 séculos, né? Ele foi conquistar uma garota, era um homem muito apessoado, muito afeiçoado, isso a gente tem visualizações, né, na constelação pela energia do antepassado, e mesmo ele sendo talentoso, inteligente, nobre, existia um outro homem mais forte na disputa desta mulher, e a família e a mulher preferiu o outro a ele. Isso criou, né, na consciência coletiva desta família, a sensação de ser preterido, de ser rejeitado, de ser excluído. Então essa dor de ser preterido e excluído foi sendo carregada em todos os outros descendentes. Não eram nem as mulheres, não eram nem os homens, eram todos, a partir de uma dor de um antepassado. Isso virou uma verdade nos relacionamentos. Então, todos eles tinham a sensação de ser preterido. Então, imagina aqui, eu tô aqui vibrando, né, inconscientemente essa sensação de ser preterida. Eu nem sei que eu vou ser preterida. Eu nem sei o que vai acontecer comigo. Mas eu tenho um gene, né? É o meu funcionamento genético. O que vai acontecer? Eu vou arrumar um parceiro na mesma frequência que eu. E nós dois juntos vamos ter um encaixe perfeito para eu sofrer exatamente como meus antepassados sofreram, essa sensação de ser preterida. Isso vira uma memória genética, uma memória coletiva entre um clã, né? Nós estamos vivenciando emoções de um clã. O que você vive hoje não é só seu, isso vem do seu clã. Qual é o clã? É um conjunto de antepassados. E muitas vezes nós também vivemos o que o ambiente onde nós moramos também vive. O nível de consciência que nós moramos. Então, por exemplo, se você for para os Estados Unidos, as meninas e os meninos têm iniciação sexual muito cedo. Para eles é muito normal perder a virgindade. Aquela é a consciência coletiva dos Estados Unidos. O Brasil já mudou muito isso, mas ainda tem um perfil mais conservador. Então, a consciência coletiva aqui é um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, por ser um país muito católico, com várias crenças religiosas também. Então, isso é consciência coletiva. Mas eu quero falar um pouquinho de sexualidade, né? Hoje eu estava no Clubhouse à tarde e eu fico impressionada com a quantidade de pessoas que sofrem nos seus relacionamentos. Isso é inerente do ser humano. Quando você põe na sua cabeça que o seu parceiro é o seu livro de caligrafia para você treinar, experienciar os seus talentos e virtudes, você para de entender que isso é sofrimento, primeira coisa, né? E eu prometi nessa live também que eu ia falar sobre sexo casual, sobre meninas viciadas em sexo, vou falar sobre casamento sem sexo e eu vou falar sobre relação a 3, tá? Se não der tempo tudo hoje, eu vou tentar fazer uma sequência de lives nesse fim de semana e a gente vai colocando esses assuntos. Quero pedir para vocês fazerem perguntas já. Isso é importante, que daí vocês vão me dando um feedback também do que vocês querem ouvir. Então, eu trouxe os bonequinhos aqui para trazer algumas explicações para vocês. Para ser bem didática e eu tentar passar esse conhecimento da forma mais amorosa, mais esclarecedora, para despertar seu coração, para que você não se sinta errada. Essa não é a ideia. A ideia é trazer consciência, trazer conhecimento, né? Então, vamos pegar a primeira dinâmica do que é sexualidade. Então, você tá aqui, você é uma mocinha, você já se sente pronta, você já se sente adulta, né? E você conhece um rapaz, tá aqui. Quando vocês se relacionam, muitas vezes, até no beijo mesmo, existe uma linha invisível, energética, que liga essas duas pessoas. E hoje em dia, se você for reparar, as pessoas se ligam sexualmente e energeticamente, muitas vezes sem se conhecer.
Então tem gente que pergunta assim, eu quero saber se vai ser só um encontro casual ou se vai rolar uma conexão. Ali começa o primeiro equívoco da proposta de uma relação. Uma relação, já que ele é o seu mundo, o seu caderninho de caligrafia, para você treinar a sua letra, aperfeiçoar os seus talentos de aprendiz, ele vai te ensinar algo com todas as letras, com toda certeza. E se esse parceiro está na sua vida para te ensinar algo, ele pode te ensinar de uma forma leve, amorosa, né, da mais alta e elevada maneira, que é o que o relacionamento tem que trazer. Respeito, acolhimento. Eu preciso olhar, né, para os parceiros, para os pais, vamos falar assim, para os pais desse parceiro, entender que ele é resultado, inclusive, do papai e da mãe dele, o que esse moço traz no coração, na alma, no corpo físico dele é resultado deste homem, desta mulher, é resultado de 6 gerações para trás. Então nunca está se relacionando intimamente um homem com uma mulher, são sistemas familiares que estão se relacionando. E ainda mais quando esse homem tem filhos, tem ex-mulheres ou tem mulheres atuais, no caso, se você se colocar numa posição de amante, né? Então, através dessa linha imaginária, invisível, que traz a relação sexual, essa galera toda aqui, a informação genética, espiritual, emocional, que estão nas células, circulando energeticamente nas células deste homem, elas vão fazer o quê? Das antigas parceiras, elas vão entrar em conexão com você. Então, muitas vezes, depois de uma relação sexual, você se sente presa à pessoa, você sente algo que você não sabe nem de onde vem. Às vezes você pode sentir um mal-estar, às vezes você pode sentir dor de cabeça, um desconforto de uma simples conexão sexual. E os adultos dizem por aí que primeiro se experimentam, né, para ver se pega gosto, se pegou no tranco, se cria química, para depois experienciar o conhecimento de ambas as partes, né, os vínculos afetivos. E eu digo, isso aqui já é vínculo. Não existe vínculo maior do que a relação sexual em pessoas não sanguíneas. Você tem um vínculo forte com a sua mãe, que é indissolúvel. Você tem um vínculo forte com seu pai, com seus filhos, que são indissolúveis. Ninguém dissolve esses vínculos de sangue. No caso de homem e mulher, os vínculos sexuais também são indissolúveis. Você sabia disso? Ele nunca vai deixar de ter sido seu homem. Você precisa sempre honrar este lugar. Por isso que eu comecei essa live dizendo que por aí dizem assim, larga desse homem, solta esse homem, vira as costas. E eu geralmente aconselho, tome cuidado antes de entrar. Conheça, observe toda a carga genética, observe se esse masculino vai te oferecer respeito, honra, segurança, proteção, para que você não tenha que ficar pulando de galho em galho, sistema em sistema. É muita gente, é muito karma, a lei do karma diz isso. Quando eu me conecto sexualmente com meu parceiro, eu carrego para dentro da minha história, da minha espiritualidade, todo o karma dessa família. Quando você começa a dormir com alguém, os DNAs, como o cérebro, né, e o DNA estão muito próximos, eles começam a ficar semelhantes depois de um ano. Então, depois de um ano, você começa a pensar, sentir, perceber o mundo e as coisas do mundo pelo mesmo prisma do parceiro. Isso é muito sério. E esse parceiro chegou aqui com outras mulheres atrás dele. Ele vivenciou esses relacionamentos com outras mulheres. Então, ele deixou um pouquinho da energia dele aqui e elas também deixaram um pouquinho delas aqui. Isso é tudo muito profundo. E quando a gente cria o vínculo, pedacinhos de alma, olha o que eu vou explicar. Pedacinhos da alma deste homem
ficam nessa mulher e pedacinhos da alma dessa mulher ficam neste homem. Você pode pensar, mas eu quero viver minha vida experimentando várias pessoas, vários prazeres. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, você é livre, né? Para fazer o que você quiser. Mas um dia que você perder fluidez na sua vida, você pode olhar para essas questões. Tem uma professora minha que chama Fernanda Zambelli, ela fala uma coisa muito bonita, ela trabalha com anatomia intuitiva, que é a cura dos órgãos através das terapias evolutivas. E ela diz, por exemplo, que o nosso corpo humano, e eu trabalho com feminino, com útero, por isso que a gente precisa cuidar disso, o nosso corpo humano, ele tem uma capacidade de fluir energeticamente nos nossos 7 pontos de chakras. Ele tem a circulação energética e as emoções positivas circulam facilmente por todos os nossos órgãos, né? Eles fluem, então a gente sente vibração de amor, a gente sempre sente vibração de paz, a gente sente vibração de ternura, a gente libera hormônios da serotonina, da ocitocina, que são hormônios do prazer, do bem-estar e da alegria, e isso aumenta a circulação de energia no nosso corpo, trazendo bem-estar. Por isso que quando você corre, você malha, você está cuidando da sua saúde, você está aumentando a injeção de serotonina, de endorfina no seu corpo. Isso faz com que seus órgãos funcionem melhor, numa frequência mais alta. Quando você se relaciona com alguém que vai embora, a sua alma não entende que aquele pedaço, que aquele ser se separou de você. Eu não consigo, a alma não entende, porque uma vez unido, sempre unido. Não quer dizer que você vai ficar casada com essa pessoa, nem que você tem que ficar casada com uma relação ruim, não é isso. Só estou dizendo como é que funciona energeticamente. Então a nossa alma cria esse laço. E a Fernanda Zambelli diz assim, o que é mágoa? É má água. O nosso corpo é um fluir de águas, né? Então flui água pelo meu rim, flui água pelo meu baço, flui águas, né, por todo o meu útero, pelo meu chakra base, do meu chakra sexual, pelo meu estômago, pelo meu coração, pela minha tireoide, flui água. A água está fluindo, a água das emoções está fluindo no meu coração. Quando eu tenho uma má água, que é uma energia mais negativa a partir de uma emoção negativa, ela fica paralisada em alguma parte do meu corpo e ela começa a desprogramar energeticamente aquele órgão. Por isso que muitas mulheres, né, com problemas afetivos desenvolvem câncer, porque tem excesso de ressentimento, tem excesso de culpa dentro do coração, desenvolvem outros tipos de doença, ovários policísticos, desenvolve endometriose, porque é uma forma da gente dizer para o corpo assim, olha, não tá legal, eu não tô conseguindo lidar com esse ressentimento, eu não estou conseguindo lidar com essa emoção. O seu corpo, ele é inteligente, ele tenta funcionar, mas chega um momento que aquela emoção vai ficar paralisada no seu corpo e você vai adoecer. Então, por exemplo, no caso de uma mulher que tem endometriose, ela está dizendo para o corpo dela está comunicando, eu não quero que o seu útero seja livre, porque toda vez que ele foi livre, uma vez ele recebeu dor do masculino. Toda vez que você engravidava, lá no sistema familiar, nas antepassadas, alguém machucava você. Então eu promovo uma endometriose, eu crio essa camada grossa para trancar o seu útero, para ele não ser a sua expressão de feminino, nem de vitalidade, muito menos de fertilidade, né? E tudo isso a partir de uma única relação. Então, antes da gente se machucar emocionalmente, criar esse vínculo afetivo, sexual, energético, espiritual e kármico, nós precisamos saber com quem a gente está se relacionando. É uma questão de saúde, né? Não é uma questão de modernidade, é uma questão de saúde. E também não é uma questão de se trancar, né? É algo a se observar.
E daí eu quero contar para vocês, antes da gente entrar nos casais sem sexo, por isso que eu trouxe os bonequinhos, o que que acontece com as mulheres que têm muita necessidade de sexo. Vamos lá, vamos entrar na energia masculina e feminina agora, tá? Eu vou colocar a bonequinha aqui, essa é uma menina, que antes dela ser menina, ela era uma criança, ok? Então, quando ela era criancinha, ela deveria ter sido nutrida, já eu ponho ela aqui, eu vou colocar a mãe dela. Ela deveria ter sido nutrida pela mãe dela. Ó, ela já até caiu aqui para receber o colinho da mamãe. E a mãe dela deveria ter sido nutrida pela vovó dela. Aqui, o feminino faz crescer na menina, o feminino se estabelece numa criança a partir da mãe. A gente aprende, a gente recebe energia feminina da mãe, né? E quando houve amor interrompido, a vovó não cuidou direitinho da mamãe, até porque a ciência de cuidado, de consciência, gravidez consciente é um estudo que só tem há 20 anos. Então, antigamente, as mulheres falavam assim, cuida aí dessa menina. Elas pariam e iam cuidar da casa, iam cuidar do marido, e as crianças eram cuidadas umas pelas irmãs, os irmãos que se cuidavam. Então, nossos pais, nossas mães, elas sofrem de abandono. Não tem como. O que a gente chama nas constelações familiares de amor interrompido. Faltou amor para formar o feminino da mamãe. Faltou amor para formar o feminino da vovó, né? E existe uma situação muito pior. Nos afazeres, na correria, em tudo o que acontecia, mamãe se afasta da filha. Isso eu preciso explicar porque é muito necessário. Mamãe se afasta da filha. O ser humano é o único bicho que se afasta do filho logo que ele nasce. Tem mulheres que não fazem isso. Mas tem muitas mães que parem, né? E se afastam dos filhos. Quem amamenta é uma outra mulher, quem cuida é a avó. Isso acontece. O bicho, por exemplo, tem animais que ficam 3 anos, 4 anos, 5 anos com o filhote no pé. A mãe não desgruda do filhote. E mesmo assim há riscos, né? Se você for para uma selva, é perigoso. Uma anta, por exemplo, vocês já viram a anta mãe com a anta filhote? O filhote dela é imenso, já tá do tamanho dela, é um bebezão enorme. E ele tá lá, nadando e andando atrás dela. Porque a anta fica com o filhote no pé até 2 anos. Ensinando, nutrindo, protegendo, ensinando as leis da selva, as leis da mata onde eles vivem. Mas o ser humano se separa. As mães deveriam ficar com seus filhos no pé, quer dizer, grudados neles, com a mãe até os 5 anos, até a formação da primeira fase do cérebro dessa criança, onde ela precisa de amor, proteção, carinho e afago. É assim que funciona. E as mães, o que elas fazem? Eu preciso trabalhar, preciso correr. Você fica com meu filho? Não, eu vou pra balada. Você fica com meu filho? Eu preciso sair com meu namorado. Você fica com ele? Isso aqui é gravidez consciente, gente. Maternidade consciente. Nós somos protetores espirituais dos nossos filhos. Então, essa é uma responsabilidade que Deus nos dá e não tem como voltar atrás. Se você não fizer isso direito, a vida vai te cobrar. E muitas vezes o que acontece? Nesse amor interrompido, essa mãe que não está muito atenta, que não está muito cuidada, o bebê vai ficando carente, ele vai ficando desprotegido e a criança precisa da atenção das pessoas. As crianças, por natureza, estão querendo ser amadas. A comunicação não verbal da criança o tempo todo eu preciso ser amada, eu chamo a sua atenção para ser amada. O que acontece? Olha o que é mais grave. Chega um homem com a sua masculinidade cheia de crenças, padrões, daquele masculino tosco, né, de 2 séculos atrás, de 3 séculos atrás, copiando seus ancestrais agressivos, copiando seus ancestrais conquistadores, e olha para essa menina, dizendo para ela, fala assim: eu te protejo, eu te dou segurança, mas eu te olho
com olhos sexuais. Eu desejo você. Isso é o que a gente chama de abuso sutil. Eu preciso falar desse assunto porque isso é muito sério. Só as meninas recebem esse tipo de situação, não os homens também, os meninos também. Então nós precisamos cuidar de ambos, meninos e meninas. Então, ao invés da mamãe formar esse feminino com a energia dela, fazer essa nutrição espiritual e energética, formando a energia sexual feminina da criança, entra um intruso aqui. E ela aprende a ser nutrida pelo sexo masculino, não pelo pai, pelo sexo masculino. Ela entende que o sexo masculino, naquela visão deturpada do sexo, que ela não entende o que é, dá atenção, dá proteção para ela. Uma menina que sofreu abuso na infância, ela procura o abusador, mesmo ela nem sabendo quem é, ela procura o abusador em todas as relações afetivas, porque o abusador teve o contato físico com ela, teve o contato energético e passou a ter vínculo energético e passa a alimentar energeticamente essa menina. Então, as mulheres que estão aqui, eu vou falar isso da forma mais carinhosa e amorosa possível. Se você busca sexo demais, se você busca poder pelo sexo, se você busca conquista pelo sexo e você não consegue atrair um parceiro que esteja ao seu lado, sendo o seu mundo de crescimento, o seu parceiro de vida, dando amor, respeito, ambas as partes, é porque em você ou nas suas ancestrais existe essa energia deturpada de um masculino tóxico. Então você não tem uma energia para se relacionar de mulher, que é quem, já vou explicar como que é o feminino que se relaciona, a mais pura energia se relaciona. Você passa a agir como um homem num corpo de uma mulher. Então, são aquelas mulheres que dizem assim, o homem que eu quero, eu fico. A frase de Anitta, por exemplo. Anitta foi abusada, foi estuprada na adolescência, de uma forma muito tosca, né? Então, a Anitta fala assim, ai mãe, hoje eu vou sair pra fazer tal coisa, eu vou levar meus brinquedinhos porque hoje eu vou ter relação sexual. Anitta carrega dentro dela o ódio do seu estuprador, né? A cantora Anitta, se você assistir os documentários dela, ela conta isso. É uma dor. Então ela se vinga, ainda mais fazendo todo esse sucesso que ela faz, para provar, mostrando o bumbum dela, para provar para o abusador que ela é melhor que ele. Porque quando ele estuprou ela, de uma forma tirando a virgindade dela, ela perdeu a virgindade com o abusador, ele deixou a marca da agressão nela, então ela se tornou uma mulher muito agressiva, muito impulsiva e impulsiva por sexo. Percebem como isso é profundo? É assim que acontece. Então, todas as vezes que, não é que a mulher tem muito desejo, só que para a mulher ter desejo, ela precisa estar se sentindo amada. A mulher no seu feminino. Ela primeiro sente no coração esse amparo, porque ela foi nutrida pela energia feminina, esse afago. Então, se um homem se aproxima dela nessa capacidade de gerar proteção, de gerar segurança nela e amor no coração, ela relaxa. Não sei se você já se sentiu assim. Você começa a ficar com alguém, você confia tanto naquela pessoa que te dá sono, que você relaxa, que você descansa. Isso é o que o feminino precisa. E daí a energia sexual dela começa a se movimentar dentro do corpo e o homem vai aquecendo a energia feminina dela até que a relação sexual entra na alta combustão. Mas precisa de todo um processo antes. Então, mulheres que são muito sexualizadas provavelmente estão fazendo sexo a partir da sua energia masculina desvirtuada. Não vamos falar desvirtuada, mas uma energia masculina intrusa, que entrou ali de uma outra forma. Um outro jeito que acontece, por exemplo, se dentro da sua família você recebeu crenças, né? Você teve um pai muito agressivo, um pai muito autoritário, crenças muito religiosas.
A criança também não se sentiu amada, também se sentiu obrigada a ser como os pais queriam. E quando ela cresce, né, ela se torna uma mulher que diz assim: agora eu sou grande, querido pai, né? Agora eu não preciso de você. E como na minha infância você me obrigou a ser o que eu não queria, agora eu vou me vingar de você fazendo o que eu quero. Então essa menina tem uma necessidade grande de ter vários parceiros para poder se vingar do pai, se vingar da mãe, que era excessivamente controladora, se vingar da igreja, se vingar do pastor, se vingar do padre que dizia: menina, não faz isso, menina, não abre a perna, menina, não mostra isso, entende? Então, ela também pode ter essa força sexual, como essa alta, né, potência sexual, não para se sentir amada, mas para se vingar. Então, nesses dois casos, a energia sexual dessa menina, ela é um pouco deturpada, ela não tá saudável, ela não tá no feminino mais saudável, e ela tem o objetivo de dar poder a essa mulher. Ela aguenta sim por alguns anos, até o momento que ela entrar em sofrimento. Uma hora ela vai entrar em sofrimento. O corpo dela vai ficar desnutrido, o corpo dela vai perder força, porque cada vez que a gente se relaciona sexualmente com alguém, a gente carrega esse outro dentro da gente. Então você vai carregando pesos de pessoas que estão vinculadas a você, mas que não têm amor. E a nossa alma, a única linguagem que ela entende é do amor ou da dor que te afasta. A dor gera separação, gera exclusão, que também traz más águas, né? E no casamento sem sexo, Ellen, o que acontece? Vamos lá. Por que casal tem que ter sexo? Não tem que ter, é natural que tenha. No Theta Healing a gente diz que depois dos anos 2000, o universo liberou, como a humanidade conseguiu se desenvolver muitas almas gêmeas, né? Para ajudar no nosso crescimento espiritual, para ajudar no nosso desenvolvimento espiritual. Qual que é a diferença de uma relação kármica para uma relação de almas gêmeas? A relação kármica, ela pode ter a ver com vidas passadas? Pode. Mas ela pode ter a ver também com antepassados seus que viveram padrões, né, de triângulos amorosos, de situações de exclusão, né, de algum relacionamento, exclusão porque não era bom bastante para pertencer àquela família, exclusão porque era pobre, né, ou porque era negro. Isso tudo vai gerando karma na família, e um dos descendentes, na visão das constelações familiares, acaba recebendo essa conta espiritual. A verdade, e a melhor verdade, é que a gente recebe várias contas dos nossos antepassados, vários karmas, mas todos podem ser liberados, todos. Nós não sabemos quando, mas quando a gente se trabalha, quando a gente toma consciência, quando a gente age com consciência, a gente consegue se liberar de todos eles, né? Não sei em que prazo isso vai acontecer. Às vezes a gente pergunta para Deus: quando eu vou me liberar desse padrão? Eu faço uma constelação e eu consigo só chegar ao máximo do movimento daqui a 1 ano. E tudo bem, mas foi o período que minha alma precisou desse aprendizado. Então, vou falar de uma forma que fique bem exemplificada. A relação kármica, né? A relação kármica, ela geralmente tem muita atração sexual. Então, antes de eu conectar com o coração, antes daquele parceiro ou daquela parceira ser legal comigo, me cuidar, oferecer proteção, me trazer paz, a primeira sensação que ele traz é amplo desejo. Todos os casais, quando se conhecem, têm uma atração sexual muito forte. Mas se você está dona do seu feminino, se você está no seu feminino, você olha para aquele parceiro sem pressa. Apesar de você se sentir atraída por ele, você vai tateando, você vai observando o parceiro. Você vai vendo os talentos, você vai deixando ele te conquistar, você vai querer conhecer esta pessoa, porque você já está na consciência.
Quando você ainda está no karma, você não pensa em nada. Você vai e vai se jogando e vai entrando e vai indo. Quando viu, já criou o vínculo. E esse vínculo traz sofrimento. Para liberar disso, precisa fazer muito processo de constelação, precisa aprender o que essa relação veio te ensinar de uma forma mais leve, que é da forma terapêutica, aprendendo consciência, sem você ter que sofrer, né? E quando a gente fala que depois dos anos 2000 foram liberados muitas almas gêmeas, porque Deus entende que laço, né, um fio de dois feixes, né, um feixe de dois ramos, ele tem mais resistência, né? Então Deus nos presenteia assim com almas gêmeas. Mas a gente precisa pedir a alma gêmea mais compatível, que vai me trazer amor, tranquilidade, respeito, carinho, segurança. Eu não posso pedir um parceiro para ter sexo apenas, porque senão você vai acabar atraindo uma relação mais kármica, uma relação baseada em sexo. Por isso que você só tem sexo com as pessoas e elas não querem ficar ao seu lado. Uma outra coisa que Bert Hellinger diz, que quando a gente vai para uma relação sexual, a gente precisa abandonar todas as expectativas de carência da nossa criança em relação aos nossos pais. Então, um aprendizado que a gente precisa ter. Ellen, meu pai foi ausente, então eu preciso soltar essa ausência dele e entender que foi o que minha alma precisava para aprender e largar ele nisso, sem que isso seja uma dor para mim. Meu pai e minha mãe se separaram, então eu preciso entender que quem se separou foi o homem e a mulher, não meu pai e minha mãe. Quando eu entender isso, a minha alma se libera desse aprendizado. E daí eu não vou ter que atrair um parceiro para lembrar a minha criança machucada, lembrar a minha criança carente, entende? Quando eu consigo ter a relação com uma alma gêmea, significa que eu já aprendi muita coisa, está na hora de desfrutar e evoluir. Não é um aprendizado com dor, é um aprendizado com amor. E quando você está desconectado sexualmente do seu parceiro, porque as relações de alma gêmea, elas trazem conexão profunda, espiritual, emocional e sexual. São almas que podem estar longe, mas quando se encontram, não tem disposição, não tem cansaço, não tem nada disso. Esses dias eu estava escutando a história de uma mulher, 20 e tantos anos casada, e olha o que aconteceu com ela. Ela tem filhos do outro casamento, ela viu que esse homem estava muito fragilizado, né? E ela começou a falar, não, eu vou te ajudar. Ele trabalhava de pedreiro e ela trabalhava de servente de pedreiro. Ele não tinha carro, ela foi lá e comprou um carro para ele. Ele não tinha casa, ela colocou ele dentro da casa dela. Vocês acreditam que essa mulher estava sendo esposa, estava sendo pai, estava sendo mãe, estava sendo o que dele? Calma lá, falta de sexo. Calma lá, vou explicar. Estamos entrando na falta de sexo. Calma lá, falta de sexo tem vários diagnósticos, tá, gente? Eu vou falar devagar ali, com bastante cuidado. Então, essa mulher, aqui eu vou colocar essa pedrinha rosa para representar o sexo, né? O amor no sexo. Quando ela se coloca como uma ajudante desse homem, ela está atrás dele. Ela sai, o homem fica sempre à direita da mulher. Ela sai desse ponto da direita dele. Ela entra atrás dele. Ela empurra ele para a vida. Ela impulsiona ele para a vida. Isso é papel de mãe ou de pai. Quem joga o filho para o mundo é o pai. Quem ajuda o filho a se manter na vida é a mãe. Ela ocupou o lugar de mãe. O que acontece com ele? Se desinteressa sexualmente por ela. Você vai ter relação sexual com a sua mãe? Você que é homem? Não. Ele lembra
toda vez que ele vai se aproximar dela, que ela o protege, que ela o guarda. Ele não tem atração sexual porque ela é a que cuida, que faz a criança dele, aquele menininho ferido, desprotegido, se sentir protegido, se sentir amparado, ajudado. E qual é a postura da mulher, né? A postura da mulher é criar em casa o estímulo para esse homem trabalhar bem, voltar e se abastecer. E como que ele se abastece? Através da relação sexual. Por que ele se abastece através da relação sexual? Do amor, tá? Não como obrigação. Vamos lá. Quando ele chega em casa, ele quer contar, ele quer falar com a mulher, ele precisa se abastecer da energia feminina da mulher. A energia feminina da mulher traz esse alívio para a alma cansada do homem, para os pensamentos, para a loucura, né? Ele faz, não é só o sexo. O homem, ele chega em casa numa frequência energética muito mental. E a mulher, através da sua energia feminina, traz uma tranquilidade, né? E ele traz o que para ela? Proteção e segurança. Ela dá carinho para ele, dá acolhimento, dá paz, e ele traz mais segurança e proteção. Ela dá mais carinho, dá mais amor, dá mais paz, ele vai mais longe para buscar mais proteção, mais segurança para trazer para casa. Mulheres, sejam a recompensa dos seus parceiros. Ele vai ser recompensado em casa por tudo que ele faz no mundo. Então, quando você for procurar um parceiro, você que está solteira, busque um homem líder, busque um homem que já tenha uma energia para fora, que queira conquistar o mundo da forma mais elevada, sem ser com a desonestidade, porque isso vai gerar karma para você e para seus filhos, tá? Então, busque um homem honesto, busque um homem ambicioso, mas da mais elevada maneira, que quer contribuir com o mundo, que quer ajudar o mundo a ser melhor, criar mais oportunidades para as pessoas que estão no mundo. E você vai recompensar ele com seu amor, com a sua tranquilidade. Tem como ter desconexão sexual? Jamais. Uma outra dinâmica. Essa mulher que entrou no lugar, então, de mãe, ela deixa de ser interessante. E ela começa a ver esse homem como um fraco. Então, ela perde interesse sexual nele. Ela mesma deixa de ter interesse. Aqui começam a surgir as conexões extraconjugais, porque essa mulher precisa de um macho e esse homem precisa de uma fêmea. Nenhum dos dois precisa de pai e mãe, eles já estão na vida adulta. Entende? Quando a mulher não quer ter relação sexual, vamos lá. Eu escutei a história também de uma senhora de 70 anos que ela não dormia à noite durante muito tempo. Não dormia. E ela não dormia porque quando ela se casou, o parceiro, o marido, muito jovenzinho, já entrou no quarto em que ela estava na noite de núpcias. Ela não sabia disso, foi num processo de autoconhecimento para achar onde que estava a causa da insônia dela. Quando ele entrou nu, ela levou um susto muito grande. E naquela época, gente, uma mulher de 80 anos, de 70 anos, hoje, talvez um pouquinho mais, elas ainda se submetiam à obrigação marital, que você precisava fazer sexo de qualquer forma, você era obrigada a fazer sexo, porque você se casou com um homem. E anos atrás, os casamentos eram arranjados. Você imagina a dor das nossas antepassadas que se deitavam com homens que elas nem gostavam. Elas não eram amadas, elas eram violentadas. Então, trauma sexual, essa energia sexual dessas mulheres é muito ferida e você nasceu disso. O que você vive hoje na sua relação sexual pode ser memórias das suas antepassadas, de todas as violências que elas viveram. Você imagina uma menina no século passado, onde não se falava de sexualidade, onde não se preparava uma menina para viver a potência da sua sexualidade e ela era simplesmente invadida.
a quantidade de traumas nesse corpo físico, nesse corpo emocional, na energia dela. E muitas vezes esse homem tinha relação sexual com a esposa e tinha outras parceiras. Então ela convivia com uma energia dela, das amantes, e ela não sabia nem quem ela era. Engravidava, esse homem não respeitava o período pós-parto, não respeitava, não tinha uma maternidade, uma paternidade consciente, respeitando esse período que ela estava vivendo. Então era violência atrás de violência. E nós carregamos isso no nosso DNA. Essa live aqui é para você mudar o seu DNA. Esses processos todos que eu ensino é para a gente mudar a chave, virar os genes do nosso DNA, para a gente experimentar mais amor e prazer nesse mundo de agora. Não precisa esperar vir as suas descendentes para recuperarem isso. Nós carregamos 7 gerações atrás da gente de mulheres que sofreram muito, de casais que não tinham amor. E chegou nos anos 2000 e Deus falou assim: liberei almas gêmeas para ajudar você. Tem almas gêmeas agora para você buscar o amor da mais alta e elaborada maneira. Para você buscar a sexualidade consciente. Tá na hora, é momento da gente aprender, da gente se liberar. Então, se você está sem sexo com seu parceiro, será que você não está carregando a dor das suas antepassadas? Será que você não está carregando a dor de um abuso, de um estupro? Por isso que você não tem disponibilidade. A energia sexual é vital no nosso corpo. É ela que faz a gente acordar de manhã, trabalhar, dar atenção para os meninos, cozinhar, tá aqui estudando. É energia sexual, gente. São os nossos hormônios femininos e os masculinos que promovem isso. Além dos hormônios da tireoide. Mas se você for analisar, todos os hormônios que a gente tem na tireoide e na glândula pineal, eles estão conectados com o nosso chakra base, que é onde existem, e nosso intestino que está ali, onde existem os hormônios da sexualidade. Testosterona, progesterona, estrógeno, tá tudo ali, né? Então, ao invés de você sentir amor profundo nesta relação, conexão profunda de contribuição, um casal que faz sexo com a sua almas gêmeas, quando fazem sexo, elas estão criando como é que a gente chama? É como se fosse uma cooperação de dízimo energético de amor. Imaginem a camada de ozônio cheia de buracos, né? Cada relação de desamor, de abuso, de violência faz mais buraquinhos na camada de ozônio. Quando você tem uma relação de amor, de união, de respeito e de um sexo saudável, né? De contemplação, um ritual espiritual de honra, você entra num estado meditativo e a energia que circula em volta desse casal cria um campo magnético tão grande que esse casal coopera com o preenchimento desses vazios na camada de amor que existe no universo. Então, o que é melhor? Eu tomar consciência do que meu feminino foi ferido e contribuir para a humanidade com mais amor, junto com meu parceiro, ou eu vou continuar com essa camada preta de dor, né, de exclusão? Não vale a pena, gente. Nós temos esse caminho para ser feito aí, né? É o que Deus nos pede. Desde o início deste milênio, Deus pede para que as mulheres curem seu feminino, porque a paz no mundo começa dentro de casa, através de um coração de uma mulher. Se uma mulher não tem paz no coração dela, não tem amor no coração dela, tudo em volta dela entra em desequilíbrio. Tudo. E a gente precisa contribuir com o amor. O amor que existe no coração de um homem, o amor que existe no coração de uma mulher, o amor que nutre uma criança, o amor que a gente usa para nutrir os animais, para nutrir as plantas, todo esse amor vem da nossa energia feminina, que existe também nos homens. Percebe? Então, aqui, ó, o quartzo rosa é a mesma pedra que eu uso no meu coração, que é a pedra das sagradas, é a pedra símbolo do feminino, que é a pedra símbolo do amor incondicional.
O meu coração está conectado ao coração de Deus. O mesmo amor incondicional de Deus vem para mim através do meu feminino, que reverbera em todas as outras pessoas. Então, a gente, quando cura nosso feminino, a gente passa a ser uma obra de amor e de cura para todas as nossas descendentes. Isso é muito lindo, né? É muito magnífico. Então, esse caminho de curar o feminino, que eu falo tanto, ele vai trazer mais saúde para você, vai trazer um relacionamento saudável. Você não vai precisar implorar por amor, que não é amor, através só de um sexo. Eu sei que você sente vazio, não tem como. Você pode ser a mulher mais moderna do mundo. Se alguém tocar no seu corpo e for embora, isso vai apedrejar o seu coração, o seu útero, você vai adoecer. Nós não fomos feitas para isso, e isso não é um discurso religioso. Eu estou falando do ponto de vista da saúde mental, espiritual, emocional, energética e física do nosso corpo. Nós não aguentamos isso. Isso adoece, né? Então, a partir desse pedido de curar o feminino, você passa a ser uma mulher mais consciente, mais desperta, iluminada. Uma partícula de Deus aqui na Terra. Por isso que Deus nos pede para curar o feminino. Esse é o caminho. E quando você cura o feminino, você consegue olhar para o seu parceiro e ser contribuição na vida dele sem ser mãe dele. Nutrindo esse homem a partir do seu feminino. Quanto mais feminina você é, mais masculino ele polariza. Feminina, feminina, feminina. Eu polarizo no masculino. Porque daí ele vem buscar esse feminino porque ele sente que ele fica mais homem perto de você. O que é ser mais homem? Ele tem mais força para trabalhar, ele tem a cabeça mais focada, ele tem a cabeça mais estratégica, né? Ele fica mais calmo, ele fica mais sereno, ele consegue tomar decisões certas, porque a mulher traz a paz para ele. Traz a paz e a recompensa. Entende? Então, eu quero te convidar, se você ainda não entrou na minha bio, o link na minha bio tem um convite da aula do dia 29 do 6, às 21 horas de Brasília. Isso aqui que eu trago é assunto de live. Nesta aula que eu vou oferecer gratuitamente, é uma aula onde eu aplico técnicas para você liberar um pouquinho do seu feminino. É a aula gratuita que inicia a Jornada das Sagradas, uma jornada de 28 dias, onde eu vou ensinar como você pode acessar seu feminino, liberar o seu corpo energético, o seu corpo espiritual de relações passadas, curar essa dor das más águas e ainda liberar os padrões das suas antepassadas, dos seus antepassados que adoeceram as relações da sua família, né? Quantas exclusões, quantas relações destruídas, quantos padrões, quantas crenças existem aí que precisam ser tiradas, né? Nós vivemos para cá para ter amor, isso é direito divino. Lembram que eu disse na live, isso é bíblico, que eu não lembro como é que diz, mas Deus fala, né? Que 2 ramos juntos, 2 varetas juntas, eu não lembro certinho as palavras, é mais inquebrável do que uma sozinha. Então, se você não está vivendo bem na área afetiva, na sua maternidade, na fertilidade com seu parceiro, na fertilidade para gerar filhos, existe algo para consertar no seu feminino e no parceiro, no masculino. Quando vocês adquirirem esses aprendizados, essas virtudes, a vida entra em paz. Mas começa com o feminino, porque a mulher tem uma capacidade energética de guiar o lar, de guiar o parceiro. E isso eu ensino na jornada, como fazer isso. Quero te convidar para essa aula do dia 29, na próxima terça-feira, às 9 horas, tem que se inscrever. Você coloca seu nome no e-mail e você vai receber o link por e-mail.
por e-mail, tá? É exclusivo para as mulheres, então os homens que estão aqui convidem as suas mulheres, porque eu vou aplicar técnica para liberar energia feminina, então não adianta os homens fazerem, porque eu sei que vocês não querem energia feminina, vocês querem mulheres mais femininas, né? Essas mulheres muito mandonas, muito machonas, que tem aí, muito sargentonas, no fundo, estão com o feminino ferido. Uma corda de 2 dobras, Elaine, gratidão, isso aí, né? Então, são mulheres que estão com o feminino ferido, e uma mulher com o feminino ferido tira a paz do homem, adoece a relação, ela é carente, o casal não prospera, o casal não tem aquele descanso. É muita coisa, né? Então, esse é o nosso chamado. Eu espero vocês. Eu vou fazer lives nesse fim de semana. Eu vou avisando vocês sobre as lives. Qual o melhor horário e o que mais vocês querem saber. Assim, vocês vão me dando mais ou menos o conteúdo que eu tenho. Muita informação, tem muita coisa para ensinar, tem muito conhecimento para passar. Mas eu preciso saber também o que vocês desejam saber. Qual a sua maior dúvida? Eu sempre estou fazendo enquetes. O que eu falei na live de hoje sobre alma gêmea, sobre casamento sem sexo, o que precisa curar. Faltou de falar de relação, falei só um pouquinho, né? De amantes, né? Mas que eu lembro da enquete, eu falei tudo. O que mais vocês têm desejo de saber? Para que eu aprofunde, né? De todos esses anos de estudo, de todos esses anos de processos terapêuticos para poder aprender. Porque um dia lá atrás eu vi que algo não estava fluindo em mim. Eu disse assim, mas o que é que está acontecendo? Eu sou tão inteligente, por que essa área não flui, né? Por que eu estou repetindo padrões? Por que eu estou sofrendo a mesma coisa que a minha avó sofreu? E daí eu fui descobrir que meu subconsciente precisava pertencer ao meu sistema familiar, sofrendo da minha mesma forma. Mas eu digo, você pode pertencer à sua família, você pode ser filha da sua mãe, filha do seu pai, pertencer a esse clã sem sofrer igual eles. Olha que delícia! Isso é promessa divina, gente. Como liberar energia feminina? Então, amanhã, às 19 horas de Mato Grosso do Sul, 20 horas de Brasília, eu vou fazer uma live, Thaís, atendendo o seu pedido, como liberar a energia feminina. Eu vou explicar o que é energia feminina e como que a gente libera ela, tá? Esse é o assunto da live da aula gratuita do dia 29, mas eu já vou dar um spoiler para vocês saberem. No dia 29 eu vou aplicar técnica para liberar. Então eu vou trazer um pouquinho da consciência para vocês, de como liberar essa energia feminina. É um processo lindo, gente, e de cura para todo mundo, né? Cada mulher que acessa seu feminino é um presente para o mundo, para a humanidade. Um beijo para vocês, espero ter contribuído, que vocês tenham uma noite abençoada, que todos os úteros que estão aqui me ouvindo, põem a mão no útero agora, se conectem ao útero de vocês, tomem uma respiração profunda e diga para o seu útero, eu te abençoo. Então, através do amor do 7º plano, através do amor do sagrado feminino, do amor do nosso Deus, que todos os úteros que estão aqui sejam abençoados. Assim seja. Um beijo para vocês, queridas. Fiquem com Deus. Gratidão. Até amanhã às 19 horas, tá bom? Beijo, vou deixar recadinho nos meus stories.